gente vai ouvir a fala do Ricardo Chirinos, Portocarrero e Lúcia Borba. A Lúcia veio representando, né? São representantes do Ministério da Cultura de Lima, do Peru, e vão apresentar para a gente o trabalho com a PACNAM, Patrimônio Vivo, Formação e Usos Atuais do Sistema Viário Incaico. Já me desculpo antecipadamente pela pronúncia, né? E, Lúcia, fica à vontade, você tem meia hora aproximadamente, e aí no final das 3 apresentações a gente abre para perguntas, tudo bem? Bom dia. Oi, Ricardo, bom dia. Oi, Viviana, agradecido pelo convite. Y Lucia va a compartir a pantalla. No sé si ya está compartido. Lúcia, eu vou compartilhar aqui, deixa eu abrir, que ela me mandou, né? Ah, entendi. Deixa eu pegar. Acho que a Lúcia já compartilhou. É só... Meu microfone estava falhando. Tá bom. Tá. É só... Você consegue fazer em tela cheia? Deixa eu ver aqui. Está travando o meu computador. Certo? Não. Está dando para ver em tela cheia? Não. Não sei, está dando algum problema aqui. Você quer que eu tente compartilhar? Melhor então, se puder. Tá bom. Tem que sair. Vou tirar aqui. Tá dando certo? Vini? Sim, tá certo. Tá bom. Pode começar, Ricardo. Tá bom. Se tiver alguma complicação com o internet, me avisam para retomar. E eu vou falar seguinte para poder passar as diapositivas. Tudo bem? Certo. Tudo bem, Ricardo. Beleza. Tá bom, então. Eu vou desligar o meu microfone, mas eu vou ficar atento. Muito obrigado. Bom, agradecer pelo convite e vamos apresentar a ponencia titulada Capañán Patrimonio Vivo, con Lucia Harumi Borba y quien les habla, Ricardo Chirinos. Seguinte. Bom, o primeiro é entender que o Capañán, o caminho Inca, é a expressão tangível de o Tahuantinsuyo. Na imagem da esquerda, vocês podem ver os polígonos que se mostram ali, são os grupos étnicos que existiam durante a expansão incaica do estado cusqueño. O Tahuantinsuyo abarcava um território que compreende os territórios atuais de 6 países andinos, pelo norte, Colômbia, Equador, Peru, pelo sur, Bolívia, Argentina e Chile. Na imagem da direita podem ver o sistema vial Inca,
que justamente partiendo do Cusco, o centro do Império Incaico, recorría aproximadamente 40.000 quilômetros, 40.000 quilômetros de extensão, e tem aproximadamente 10.000 sitios arqueológicos inca asociados a este sistema vial, sitios con diferentes funções. Seguinte. Bom, podem ver aqui corte longitudinal, corte transversal, que mostra o caminho Inca, que é a linha amarela, em um tramo de 80 quilômetros. E podem ver como o caminho, representado em altitudes entre 2.200 metros até 4.500 metros sobre o nível do mar. Podem ver aí como o caminho, que é essa linha amarela, ascende e descende, que é uma característica do território andino. Ascende até 2.500 metros sobre o nível do mar e ascende até 4.500 metros sobre o nível do mar. Nesses 80 quilômetros de um tramo que nós fizemos pesquisa, tem unos cuadrados de cor cinza. Esos cuadrados son sitios arqueológicos. En esos 80 kilómetros, 40 sitios arqueológicos, 40 sitios inca con diferentes funciones. Siguiente. Pueden ver ahí 8 tipos de caminos que han sido sistematizados por los técnicos de 6 países andinos en los caminos que recorren este sistema vial inca, en 8 caminos, ¿no? Na imagen superior izquierda, o camino descampado. Na imagen do lado direito, o camino plataforma Corchitalud, que é uma característica dos caminhos nas ladeiras médias das montanhas dos Andes. Na imagen inferior izquierda, o camino encerrado por muros. Na imagen da direita, o camino empedrado. Seguinte. Na imagen superior izquierda, otro tipo de camino, que es o camino excavado. Na imagen na direita, o camino con escadas. Na imagen inferior izquierda, o camino sobre elevado. Na imagen da direita, inferior direita, o camino corte recheio. Entonces, estos son as tecnologías constructivas dos caminos que han sido sistematizados pelo equipe de investigação. Seguinte. Bom, as dificultades geomorfológicas dos Andes han sido resueltos pela tecnología constructiva, por ejemplo, aquí para cruzar ríos encañonados. Tenemos un ponche especial, que es el ponche de Quehuachaca, cuyos estribos son de tecnología constructiva inca, mas o ponche en sí es un ponche feito por fibras vegetais y que se renueva cada 2 años actualmente pelas comunidades andinas. Siguiente. Bom, então, así como tem diferentes tipos de caminos, también tem uma amplia variabilidade de sitios arqueológicos con diferentes funções. Sitios pequenos y sitios medianos y sitios grandes y muy grandes. Por ejemplo, vocês podem ver o sitio de Huanucopampa. Na imagem esquerda, o plano do sitio, que é um sitio que tem 600 hectáreas, con áreas diferenciadas como almacenes, zonas de celebración como la plaza, de festividades, zonas residenciais, etcétera, etcétera, etcétera. E na imagem direita podem ver a estrutura cerimonial característica dos incas, que son os sushnus, que son uma especie de pirámides truncadas, donde el Inca hacía rituais complexos, que más adelante vamos a falar sobre eso. Siguiente. A somente 30 kilómetros ao norte de Huanucopampa
tenemos otro sitio muy grande, también un centro administrativo cerimonial, un sitio conocido como Taparaco. Pueden ver un plano del sitio del lado derecho y algunas imágenes de planos en 3 dimensiones y fotografías del lado izquierdo. Siguiente. A 20 kilómetros del sitio Taparaco tenemos otro sitio que es o Tambo de Yata, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, y que está caracterizado vinculado a pecuaria de camelídeos. Pueden ver allí un corral ceremonial muy grande, finamente trabajado, que es un sitio de Tambo de Yata. Entonces, somente para poder mostrar cómo el camino Inca articula centros administrativos y diferentes sitios arqueológicos con diferentes funciones. Siguiente. Bom, na imagem esquerda que já tinha mostrado, se ven os polígonos dos diversos grupos étnicos que foram integrados ao Tahuantinsuyo entre o século XV e século XVI. E podem ver na imagem direita, na região de Ancash, que é a área norte central deste território andino, podem ver os diversos grupos étnicos que existiam no século XV e XVI, ¿no? Estos grupos, el grupo de Pincos, na imagem direita, inferior direita, pueden ver ahí un nombre Pincos. Nós hicimos investigaciones por varios años. Siguiente. Entonces vamos a mostrar cómo se representa el camino Inca y a diferentes estructuras y sitios en un territorio específico. En esta imagen satelital, que es a parte central del territorio dos Pincos, pueden ver un valle que tiene 20 kilómetros de extensión. Y allí pueden ver unos cuadrados azules. Esos cuadrados azules son sitios arqueológicos pre-incas que tienen una ocupación, una secuencia ocupacional desde os 1000 años antes de Cristo. Es decir, 2500 años de desenvolvimiento complejo, con poblaciones sedentarias, agrícolas, antes de la llegada de los incas. Los incas llegaron y estuvieron en ese lugar un intervalo de tiempo de 100 años. Bom, ahí pueden ver a línea vermelha, que o Capagnan, o Camino Inca, que es parte del ramal principal que unía Cusco con Quito, ¿no? Aquí estamos en la zona de Ancash, esa línea vermelha o Capagnan, y los cuadrados verdes son los sitios arqueológicos incas que están articulando a diversas áreas del Valle de Tambillos. Siguiente. Pueden ver ahí un mapa de análisis de potencial económico del valle. Pueden ver que toda esa cor turquesa varía altitudes de 2.500 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Son las áreas con posibilidad de realizar agricultura. Y en las imágenes claras, amarelas claras, verde claro, son las áreas de 3.800 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Son áreas dedicadas a pecuaria. Prácticamente a totalidad da área do vale con posibilidades de cultivar y hacer agricultura están con tecnologías conocidas como los andenes, terrazas agrícolas especiales para rendir una alta productividad. De la misma manera, en la parte alta, los diversos corrales muestran una pecuaria intensiva. Es decir, en la época de los incas, este valle tenía una productividad muy alta y era aprovechado al máximo el territorio. Siguiente. Pueden ver aquí también un mapa de análisis de pendientes. Hay una línea en un medio que es Capagnan y los puntos son los sitios incas que se asentaron en este valle,
¿no? Destacándose el sitio Soledad de Tambo, que en la parte amarela más extensa, que guarda una planicie que posibilita un establecimiento de este gran asentamiento. Actualmente se conservan 19 hectáreas. Seguinte. Bom, aqui podem ver o sítio de Soledad de Tambo, o caminho Inca, que nós fizemos conservação. Estamos a 3.700 metros sobre o nível do mar. O sítio Soledad de Tambo tem registros de crônicas tempranas do século XV e XVI, XVI e XVII. Y es un sitio, un tambo importante, una cabecera de provincia inca del Tahuantinsuyo del grupo étnico de los Pincos. Pueden ver na imagen central a estructura predominante o Ushnu de Soledad de Tambo. Na imagem direita podem ver uma modelação em 3 dimensões e poço de oferendas, onde o próprio Inca fazia os rituais de libação. Que são rituais no qual o Inca vertia a chicha de jora para a Madre Terra, mas também nesse Ushnu selavam alianças políticas com os curacas locais, com as montanhas locais e os malquis locais, as múmias locais. Seguinte. Importante notar como o Ushnu se pode ver na imagem superior direita, na esquina direita. Esse Ushnu, as diagonais do Ushnu são alinhamentos rituais, cerimoniais. Estes alinhamentos visuais conectam o Ushnu com o topo das montanhas principais, como é o caso de Huinaj e Anjo. Anjo es la montaña más alta y también la montaña más importante del valle, mencionada en las crónicas tempranas como Cristóbal de Albornoz en 1585, que menciona como a montaña principal, a Huaca, o sea, un lugar sagrado principal, dos pincos. Es interesante notar también aquí que el alineamiento con Huinaj, aparte de enlazar Huinaj com o Ushnu Inca, também é uma orientação astronômica, que marca o passo do Sol pelo cenit o dia 20 de outubro, fecha muito especial nos rituais do calendário agrícola solar incaico. Seguinte. Podem ver aqui as montanhas principais, podem ver Ichicanjo, Hatunanjo e Huinaj. En la imagen superior principal podemos ver a Anjo, que son las montañas que están alineadas con Ushnu, y en la cima, no topo de estas montañas, se observan caminos rituales, plataformas ceremoniales, una diversidad de estructuras que muestran que son santuarios. Siguiente. Bom, anterior, por favor. Sí, y para culminar en esta parte, só falar que é muito importante os rituais em relação a estas montanhas, já que de todos os grupos étnicos no mundo andino compartilhavam tipo de cosmovisión, uma cosmovisión animista, onde o culto às montanhas tem elemento central, não? Se conhece estes cultos a las montañas como os cultos de culto ao Huamanin, que es un nombre que se le da en quechua a estas montañas principales. Y este culto al Huamanin es central e importante na gestão ritual que hacían los incas para integrar los diversos grupos do Tahuantinsuyo. Las diversas crónicas antiguas, como Hernández Príncipe, 1621, menciona este culto debido a que todos los grupos étnicos partían de su genealogía, sus ancestros partían de un ancestro común, un ancestro fundador do grupo étnico. Este ancestro fundador era a montaña principal, en este caso a montaña dos Pincos. Entonces, los incas o integraban mediante estos rituales complejos que se desarrollaban en Ushnu, por ejemplo, que coloqué antes, y también conectaban estas montañas con Usou. Usou era a deidade principal dos incas.
e estas montanhas passavam a ser filhos do sol no momento da integração. Isto é muito importante porque os incas solarizaram o Tahuantinsuyo, não? Levaram o culto solar por todos os Andes. Então é central. Seguinte, por favor. E podem ver como aqui a comunidade campesina originária, as duas comunidades campesinas originárias do Vale de Tambillos, até agora siguen fazendo rituais e oferendas às montanhas, justamente no Usno e no Poço de Ofrendas de Soledad de Tambo. Com isto dou passe a Lúcia Borba, por favor. Oi, boa tarde a todos. Agradeço a Viviana pelo convite. E, bom, então eu vou complementar a exposição do Ricardo, falando um pouco sobre a relação dos povos andinos do presente com o Capangã e como elas influenciam na vigência, tanto material como imaterial, dessa rede vial pré-hispânica. Eu preparei um texto, tem a base da minha fala é a partir dos registros da preparação do expediente de declaratória do Capangã como patrimônio mundial e também do projeto de investigação que vem sendo realizado no Vale de Tambilhos. Pode passar a seguinte, por favor? Então, bom, se no passado o território andino estava articulado por essa trama de caminhos e assentamentos, com a conquista espanhola se deu uma ruptura drástica desse sistema, e na lógica mercantil da colônia, as vias de comunicação estavam em função de articular os vales andinos com as cidades que foram crescendo na região costeira dos Andes, né? No caso do Peru, né? Que é o território de onde a gente está tratando. Então, as vias do Capangã, elas foram parcialmente reutilizadas, né, no contexto da colônia, mas a grande maioria das seções de caminho foram relegadas ao abandono nessa dinâmica, né. Então, no entorno do Capangã, atualmente, se tem uma grande variedade de agrupamentos humanos, desde pequenas comunidades camponesas, povoados, cidades médias e também grandes metrópoles, né? Porque o caminho Inca era uma malha que abarcava os Andes longitudinalmente, né? E transversalmente, como a gente viu no mapa que mostrou o Ricardo. Nas grandes cidades, atualmente, a via original, se tem o registro etnohistórico do traço original, né? Do caminho Inca, que se tornou já grandes avenidas modernas, né? E no meio rural, por outro lado, que se conservam muitos trechos do caminho Inca original, né? E em muitos casos ele é a principal via de acesso para certos lugares, né? Isso especialmente nas zonas mais remotas e de grandes altitudes. Esses caminhos eles são usados cotidianamente pelos habitantes locais, camponeses, para se deslocar para as zonas de plantio, de agricultura, as zonas de pastagens, para os povoados vizinhos, para as diversas atividades locais. Pode passar a seguinte, por favor? E, então, a vigência funcional e simbólica desses caminhos do Inca, né, se dá principalmente nas zonas rurais. Então, o desenho e a construção do Capangã, ele incorpora esse processo de adaptação do habitante andino a esse meio, que segue sendo vivenciado diariamente, né, com todos os desafios, os condicionamentos, né. Então, por exemplo, os diferentes pisos altitudinais dos Andes, que vão desde 0 na zona costeira até 5.000 de altitude, né, que são zonas habitáveis pelos seres humanos, estão ligadas, cada piso altitudinal está ligado a atividades econômicas específicas, né, e complementares entre si.
isso é denominado o manejo vertical dos pisos ecológicos, a gestão vertical dos pisos ecológicos, né? Está documentado em sociedades pré-hispânicas e é algo que se observa até hoje. Então, por exemplo, no piso altitudinal abaixo de 2.300, que é chamado Yunga, se pratica principalmente a agricultura de espécies frutais e vegetais adaptados ao calor. Entre 2.300 e 3.500 é o piso chamado Quechua, que é ideal para o cultivo de cereais e criação de gado bovino, né, atualmente. E acima de 3.500, que é o território chamado de Puna, onde se pratica principalmente o pastoreio, né, de ovelhas e camelídeos, como lhamas, alpacas, enfim. E, então, entre esses pisos existem relações de intercâmbio, né, desses recursos, e é através dos caminhos que se dá o fluxo, né, de pessoas e de recursos, por meio das tramas sociais tradicionais que são mantidas pelas comunidades andinas de hoje, né, que são principalmente relações de reciprocidade que têm base em sistemas de parentesco. As comunidades camponesas, elas têm como antecedente os sistemas pré-hispânicos de unidades familiares extensas, que eram chamados aios. Né? Atualmente, uma comunidade camponesa, ela é fruto de várias adaptações durante a colônia e a república, mas mantém uma essência na organização social, até hoje, né, que é a base na propriedade coletiva da terra e um exercício compartilhado do poder, né. Então, seguinte, por favor. Aqui a gente vê uma foto de uma reunião chamada Rimanakui, que em quechua significa conversa, que é um encontro anual que realizam os habitantes, no caso aqui de Soledad de Tambo, né, nessa região do Vale de Tambios, sobre o qual o Ricardo falou, e é um espaço de diálogo da comunidade com o prefeito local, e onde a comunidade se coloca como tal, com as demandas políticas, em um diálogo em pé de igualdade com as autoridades, né? Então, a gente vê como uma instância política autônoma, né, cada comunidade. Esse encontro do Rimanakui, por exemplo, ele é um momento que também abarca a limpeza anual dos canais de regadio, a chamada Acequia Arui, que é literalmente, em quechua, limpeza das acequias, que são os canais de regadio, e é um trabalho que é realizado de maneira coletiva por toda a comunidade e tem um caráter fortemente ritual que está ligado aos ciclos da água, à fertilidade da terra, à reprodução da vida, enfim, né. Então, em alguns trabalhos que são vitais para a comunidade, como a limpeza dos canais de regadio, eles são realizados de maneira coletiva, segundo os costumes tradicionais e rituais da cosmologia andina durante todo o processo, né? Esses são as chamadas faenas comunais, esses trabalhos coletivos. A seguinte, por favor. Então, aqui a gente tem um relato etnohistórico, no que se refere já ao caminho Inca mesmo, existem documentos etnohistóricos de cronistas do início da colônia que documentam essa prática, né? Aqui tem um relato do Fray Martim de Murua e do Guamampoma, de 1615 1616, que fala que durante a época das chuvas se realizava a reparação dos caminhos e das pontes, depois da época da chuva, né, perdão, e eram os próprios moradores dos territórios por onde o caminho atravessava, os que realizavam essa manutenção, né. E essa é uma tradição que se verifica até hoje nas comunidades do entorno do caminho Inca. Seguinte, por favor. Bom, então, aqui a gente tem um mapa
do Vale de Tambios, né, que o Ricardo mostrou agora há pouco. Aqui um trecho do caminho Inca, em diferentes cores, né, mais ao sudeste em verde, um trecho em vermelho, amarelo e azul, que representa o trecho, a seção do caminho que corresponde a cada uma dos quatro centros poblados dessa região do Vale de Tambios, né? Que são os centros de Huaches, Castillo, Yanapoto e Yerba Buena. E como a cada seção do caminho está designada para a limpeza de acordo com o território da comunidade, né, e o número de população que tem cada uma dessas comunidades, né, proporcional em relação ao número de população. A seguinte, por favor. Então, aqui a gente vê uma foto já do processo de Nani Arui, né, a limpeza do caminho, em que se vê a participação da comunidade como um todo, né, são homens, as mulheres, crianças também participam, aprendendo, os mais velhos também, fazendo a parte, né, de acordo com a força de trabalho de cada um, as possibilidades de cada um, as diferentes comissões, né, para todas as tarefas que implica a limpeza, a manutenção do caminho, né, como retirar a vegetação, restituir os muros, os pisos e escadas, né, a limpeza dos canais e o escoamento de água também, que é o que a gente observa aí na foto, e também a preparação de alimentos, né, para o final do trabalho. A seguinte, por favor. Aí, mais uma foto. Seguinte. Então, aqui a gente tem um relato etnográfico de um representante da comunidade de Soledade Tambo sobre o processo que implica a faena de Nani Arui em termos de organização, né? E ele também mostra como esse processo envolve os elementos da cosmovisão andina em relação à reciprocidade, não só entre as comunidades e as autoridades locais, mas também entre humanos e os seres não humanos do entorno, né, do âmbito espiritual, como os hirkas, né, que o Ricardo mencionou, as montanhas tutelares, né, e outros elementos do meio do entorno. Então, ele também comenta como é um costume que vem de gerações passadas, né, dos abuelos, né, e que vai seguir sendo realizado pelas próximas gerações, né. Seguinte, por favor. Então, já na realização da faina comunal de limpeza do caminho, né, se tem um clima festivo, é acompanhado de música tradicional, como o tambor, né, a caja, que se chama, e a quena, a flauta tradicional. E antes de inaugurar a faena, a comunidade realiza uma cerimônia para pedir permissão aos hirkas, né, às deidades locais, para que tudo corra bem durante a jornada de trabalho, né. Também está muito presente o chacchado de folha de coca, né, mascado de folha de coca, e a chicha de jora, a bebida fermentada de maíz, de milho, né, que é o que a gente observa nessa vasilha cerâmica, toda adornada de uma maneira bastante cerimonial, e é a chicha que é repartida durante os momentos de descanso do trabalho. Seguinte, por favor. Então, aí a gente vê o processo, né, do Nani Arui, a limpeza. É um dia inteiro de trabalho, cada comunidade na sessão que corresponde, né, e sempre acompanhado da música, que é o que vai dando o ânimo, né, para o trabalho. No final, a comunidade se concentra, no caso da comunidade de Soledade Tambo, se concentram no Ushno,
que é a foto que a gente viu anteriormente, né? E se compartilham os alimentos, e se realiza uma grande festa com música, dança e uma confraternização, agradecimento, né, aos participantes e também às deidades locais, né? O seguinte, por favor. Aí, então, repartindo a chicha, né, durante todo o processo, tem uma atenção muito especial em que todos recebam, né? Seguinte, por favor. Então, aqui a gente vê sobre já um pouco a técnica, né, de reconstrução, que no caso do Vale de Tambios, essas atividades como o Nana Arui, elas são fundamentais para a conservação do Capanhã, né? Porque é assim que se permite a preservação desse patrimônio, né, desse legado, e a aplicação dos conhecimentos tradicionais que podem manter essa integridade, né? E como isso tudo envolve também toda a cosmologia andina, o modo de fazer, né, próprio andino. Aqui, nas fotos da direita, estão fazendo a limpeza dos canais, né? É uma região de intensas chuvas, né? Lembrando que se trata já da vertente oriental dos Andes, para o lado da bacia amazônica, né? Então, a época de chuva é um momento de bastante impacto nos caminhos, né? A seguinte, por favor. Aqui. Seguinte, por favor. Aí, aqui a gente vê como fica... Não, isso. Como fica o caminho sem manutenção, né? Com a época das chuvas, né? Se mantém a traça, mas é muito difícil de transitar, e ele vai... É um processo muito, muito acelerado de deterioração, né? Sem ter a constante conservação. E realmente o registro arqueológico, sem esse trabalho que realizam as comunidades, ele está afadado a desaparecer assim em realmente pouco tempo, né? A seguinte, por favor. Então, aqui a gente tem um trecho exatamente o mesmo local, né? Um trecho do caminho, em que se vê depois de um trabalho de conservação, a diferença, né? E esse que vocês veem na foto é o resultado de um trabalho coordenado entre as comunidades, através da faina comunal, com a assessoria da equipe técnica do projeto de investigação, né, do Ministério de Cultura. Então, o registro das atividades da faina comunal comprova que durante a manutenção do caminho, os camponeses, eles têm uma preocupação em manter a forma e a técnica original de construção, já que ela é herdada dos antepassados, né, e no dia a dia eles podem perceber o quanto a técnica tem a ver com a dinâmica geográfica, né, climática local. E as comunidades atuais, elas são também herdeiras dessa cosmovisão própria, né, que é parte desse processo de aprendizagem recíproca entre o ser humano e a natureza. Então, é um conhecimento local que ele vai sendo constantemente recriado, né, a partir desse substrato cultural. Então, a reflexão é que esse procedimento de manutenção do caminho, que implica também conservação e reconstrução de alguns trechos, ele é um processo compatível com os parâmetros de intervenção de bens arqueológicos e com os princípios de autenticidade dos bens arqueológicos, né? No sentido em que se toma em conta exatamente a técnica tradicional, do qual as comunidades atuais são uma continuidade, né? A seguinte, por favor. Então, Lúcia, desculpa te interromper, que já está com o tempo apertado, uns 3 minutinhos para você concluir, por favor. Tá bom.
Sim, estou acabando, já estou aqui nas duas Obrigado. últimas. Sim, então, aqui a gente tem um trecho da Declaração de Quebec de 2008, onde o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, né, que assessora a Unesco, recomenda a preservação do que seria o espírito do lugar, que é o vínculo entre o patrimônio material e imaterial. E, então, declara que os grupos culturais tradicionais são os que estão em melhores condições de salvaguardar esse espírito do lugar, devendo, então, estar diretamente envolvidos em todos os esforços nesse sentido, né? E, seguinte, por favor. E, bom, aqui a gente fecha, então, com um trecho da página da Unesco, que afirma que a Declaração do Capanhã, como patrimônio mundial, ela envolve o critério 4, que está relacionado, critério 4 do valor excepcional, universal, que está relacionado à presença de tradições culturais vivas, e que para as medidas de reparação e manutenção desse patrimônio, essas populações são os parceiros fundamentais, né? Já que é graças a elas que existem hoje os vestígios do que foi no passado essa rede gigantesca dos Andes. Então é isso, eu não sei se o Ricardo quer complementar com algo mais, senão podemos... Não, tá bom, tá bom. Muito obrigado. Obrigada.